E hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho do resgate histórico cultural da nossa cidade, do município de Bituruna, Paraná. Nada melhor do que o nosso professor Gerson Lanzarini, que é um historiador e já estudou tudo sobre a história cultural do município de Bituruna. Eu sei que ele já entrevistou moradores, já teve acesso a instrumentos do passado que recordam, que trazem a memória dos nossos antepassados. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do início da história de Bituruna. Oi, professor Gerson. Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada por estar aqui passando todas essas informações tão importantes para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, espero esclarecer aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês têm a respeito da história de Bituruna, que é muito importante esse trabalho do resgate histórico para que as novas gerações, os nossos filhos, os nossos futuros netos, possam conhecer, se aprofundar, saber um pouco como que começou a história de Bituruna, desse município que é tão afamado em nossa região e todo o estado do Paraná. Então, professor, quem foram os primeiros habitantes que você tem notícia que começaram a povoar o município de Bituruna? Bom, então, acredito que isso é de conhecimento de todos, mas sempre é muito importante destacar, né, que Bituruna, a exemplo do Brasil, era um território, era uma área habitada por povos indígenas, né, que viviam aqui de maneira muito simples, basicamente coletando, pescando, se alimentando, sobrevivendo daquilo que a natureza fornecia a eles. Então, na verdade, assim, os legítimos donos desse território, a exemplo de todo o Brasil, eram esses povos indígenas que habitavam a nossa região, que inclusive foi graças aos povos indígenas que aqui habitavam que o nosso nome Bituruna foi batizado, né? O nome Bituruna é uma palavra de origem tupi, tem algumas interpretações diversas, né? Alguns historiadores dizem que a palavra Bituruna significa Serra Negra. Inclusive, curiosamente, existe um município em Minas Gerais que se chama Ibituruna, né? Certo, Nós aqui somos Bituruna. Então existe uma corrente historiográfica que defende, digamos assim, defende essa ideia de que o nome Bituruna significa Serra Negra. E tem outras interpretações, que inclusive a gente trabalha muito nas escolas com os nossos alunos, é que Bituruna é uma palavrinha que se originou de dois vocábulos, Mbetara e Maisuna, que era, na verdade, o enfeite labial que alguns povos indígenas usavam, né? Todo mundo já deve ter visto na TV, em documentário, em filmes, os índios botocudos. Então, mais ou menos aquilo, o enfeite labial que os indígenas faziam, né, para decorar a sua face, tem todo um simbolismo, isso é claro, mas estaria relacionado a isso. E Mbetara Maisuna significa madeira negra, que era usada para fazer esse enfeite labial. Mas seja de uma forma, seja de outra, seja Serra Negra, ou seja em virtude desse enfeite labial, que é importante destacar é que Bituruna é uma palavra de origem indígena e homenageia todos esses povos que estavam aqui antes da chegada dos nossos colonizadores. E existem vestígios da presença dos povos indígenas aqui na nossa região? Com certeza, muitos vestígios. E assim, quando a gente... isso é até importante a tua pergunta, Fernanda, porque quando nós abordamos as questões históricas, não existe história sem fonte histórica. Então, se nós falamos que, por exemplo, a presença indígena existia aqui em Bituruna, os indígenas estavam presentes aqui, porque nós temos muitas evidências. Primeiro, os relatos dos próprios colonizadores, né, que conviveram, que presenciaram aqui comunidades indígenas, tiveram contato com os indígenas aqui. Então, temos relatos orais de muitos colonizadores. Segundo, muitos vestígios, né, em várias áreas aqui do município, em várias regiões foram encontrados, por exemplo, utensílios que eles faziam de pedra polida, né, machadinho, soquete para o pilão, que foram encontrados aqui. Interessante observar que os instrumentos desses povos indígenas aqui de Bituruna já eram de pedra polida, que em termos históricos, digamos assim, que eles estavam na idade neolítica, já era um instrumento mais elaborado, certo? Também existem alguns relatos de cemitérios indígenas aqui em algumas regiões de Bituruna.
tocas que serviam de habitação. Inclusive, esses locais poderiam servir, né, como fonte de estudo arqueológico, como fonte de estudo para a história e assim por diante. Infelizmente, ninguém ainda se dedicou a isso. Talvez depois que eu me aposentar, eu vá me dedicar a isso. Quem foram os primeiros colonizadores? Então, muito bem. A nossa história, na verdade, o desbravamento de Bituruna, do que viria a ser Bituruna, está relacionado com a empresa colonizadora Santa Bárbara. Então, notem que a Santa Bárbara, que hoje é padroeira do município, podemos vê-la daqui, inclusive, está muito relacionado com o próprio nome da empresa colonizadora Santa Bárbara, que, digamos, abriu as primeiras trilhas para esse processo de colonização das nossas terras. Então, a empresa colonizadora Santa Bárbara, cujo um dos sócios, né, o sócio-gerente, era o doutor Oscar Geyer, né? Foi essa empresa, então, que tinha sede aqui no município vizinho de União da Vitória, que adquiriu duas fazendas aqui, né? Adquiriu a Fazenda Santa Bárbara, que tinha 40 mil alqueires de terra, e a Fazenda Santo Antônio de Iratim, com 15 mil alqueires de terra. Essa empresa adquiriu essas duas áreas de terra com a finalidade de lotear, fazer lotes menores, terrenos menores, de aproximadamente 10 alqueires, e vender esses lotes a migrantes, pessoas oriundas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, de onde fosse, né? Mas a maior parte dos nossos migrantes que vieram do Rio Grande do Sul para cá né, eram gaúchos, eram do Rio Grande do Sul. Provavelmente os seus antepassados, os meus e dos amigos que aqui estão. Nossa, o meu nono e a minha nona vieram de carroça do Rio Grande do Sul. É isso aí. Então, provavelmente... Essa é a história da maioria dos desbravadores, né, dos colonizadores do início do século XX, né, 1920, 1930. Que legal. E professor, eu sei que o senhor entrevistou algumas famílias. Tem alguma coisa das famílias assim que seja interessante a gente deixar registrado aqui, que elas relataram, de repente o trajeto, ou como foi os primeiros anos? Olha, tem muita coisa interessante assim que mereciam ter mais resgate e visibilidade para a comunidade. Porque eu sempre digo, nós não devemos sentir saudades do passado, mas nós devemos aprender com o passado. E conversando com essas pessoas que desbravaram o nosso município, eu conversava muito com meu avô, com amigos dele, e os primeiros anos foi muito difíceis para essas pessoas que vieram para cá. A história dos colonizadores é muito semelhante, né? É uma história de luta, de persistência, de abandonar um local que eles viviam com seus familiares, vir para cá numa terra totalmente desconhecida, né? A gente estava vendo agora há pouco aí o livrinho que a empresa colonizadora Santa Bárbara usava para divulgar os potenciais da colônia Santa Bárbara, né? Era uma publicação de 1925, 26, que eles levavam lá para o Rio Grande do Sul, principalmente, né? Divulgavam a colônia, os potenciais da colônia, que aqui tinha muita água, aqui tinha muita madeira, tinha erva mate, tudo que plantava aqui crescia rapidamente porque a terra era boa, para conseguir atrair essas famílias para cá. Só para vocês terem uma ideia, o meu avô, os irmãos dele, eles compraram o terreno, Fernanda, no mapa. Eles não vieram aqui conhecer. Mas o meu também. Então, os representantes da empresa colonizadora Santa Bárbara faziam essa divulgação e quando fechavam o negócio, eles apresentavam o mapa da colônia já subdividido em lotes menores e faziam a venda, né? E eu lembro bem que o meu avô sempre comentava o seguinte: a primeira coisa que a gente procurava observar no terreno era se tinha água, né? Se tinha água, se tinha uma boa fonte de água, se tinha um riacho que cruzava a propriedade, porque isso era fundamental para começar a organizar a vida, né? Então, assim, e a história da viagem de lá para cá é muito semelhante de todos os colonizadores, né? De trem, eles saíam lá do Rio Grande do Sul, pela ferrovia Norte-Sul, né? Essa ferrovia que passava aqui por Porto União, por União da Vitória, que inclusive foi responsável pela Guerra do Contestado, mas isso é uma outra história. De União da Vitória até Porto Vitória, barco a vapor de vapor, como eles chamavam, e de Porto Vitória até Bituruna, pelo que hoje é a estrada de chão, ali a BR-446, eles vinham, que não era assim na época, era um carreiro,
eles vinham de carroça, a cavalo, a pé, do jeito que dava, né? E chegando aqui, né, quando já tinha algum irmão estabelecido aqui, algum parente estabelecido, eles ficavam os primeiros dias alojados de favor na casa dessas pessoas. Caso da minha família, do meu avô, por exemplo, ele ficou 1 ou 2 meses morando na casa de um primo, até começar a abrir uma clareira lá no terreno que ele havia comprado, em São José, na Boa Esperança, construir a primeira casinha de pau a pique, né? Madeira roliça mesmo cortada, e fazia do jeito que dava. Enfim, começando uma nova vida aqui na então colônia Santa Bárbara. E tem uma curiosidade que é bem legal, que eu sempre gosto de citar a respeito da viagem do meu avô Francisco Nalon, que inclusive participou do Grupo Tozetti. Eu sei que você fez um documentário do Grupo Tozetti também, ele foi um dos fundadores do Grupo Tozetti. Né? Ele era uma espécie assim de medalhão do Tozetti. E nessa viagem que o meu avô fez para cá em 1947, no colo dele, 1937, desculpa, no colo dele veio o seu Fortunato Leves. Era criança de colo e veio junto com a família do meu avô. Nossa, o seu que Fortunato legal. Leves, que constituiu família aqui em Bituruna, com a sua tia, inclusive, se tornou comerciante da nossa cidade, vereador do nosso município, uma pessoa que deixou um legado muito grande, né? Então, quando você começa a pesquisar, você vai encontrando essas histórias assim bem particulares das nossas famílias que chegam até a emocionar, né, Fernanda? Sim, eu sou uma pessoa bem emocionada, mas é que essas histórias realmente tocam o meu coração. Então, Gerson, você acabou falando do tio Fortunato e eu sei que ele tem um comércio grande aqui na cidade, ele começou desde lá de trás. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte, como que Bituruna se tornou o município de Bituruna? Quando que começou a ter uma prefeitura e comércios, rodoviária, hotéis? Quando que tudo isso começou? Você tem uma data? Esse foi o pessoal daqui, daquela época? Como foi? Então, assim, na verdade foi um processo assim, até se você considerar em termos de datas, eu acho que até foi rápido, porque então a empresa colonizadora adquiriu essas terras que eu falei, e no dia 23 de novembro de 1924 foi feita a venda do primeiro lote de Bituruna, oficialmente, né, que foi vendido para o senhor Miguel Leonardovski, a família do senhor Miguel Leonardovski. Inclusive, essa data ela é considerada a data de fundação de Bituruna, 23 de dezembro de 1924. Aliás, esse ano estaremos fechando 100 anos, um centenário da venda do primeiro lote de Bituruna. Nossa, que interessante. Aí, depois, outras famílias foram chegando, Bituruna foi crescendo lentamente, foi elevada à condição de vila, né? Pertenceu primeiro a Palmas, depois, um certo período, na década de 1930, pertenceu ao município de União da Vitória, e no final da década de 1940 voltou a fazer parte do município de Palmas. Então nós existíamos enquanto sociedade aqui, era uma vila, mas nós não tínhamos independência política administrativa. Bituruna pertencia ao município de Palmas, né? Inclusive nós tivemos, eu não vou lembrar agora os nomes, mas nós tivemos aqui no final da década de 1940, 1950, ali começo, nós tivemos representantes no Legislativo de Palmas, vereadores eleitos aqui de Bituruna, mas Bituruna ainda pertencia a Palmas. Aí no final dos anos 1940, início dos anos 1950, começou um trabalho aqui das lideranças de Bituruna, né? Pessoas que tinham influência na região, de lutar pela criação do município de Bituruna. E nesse processo aí teve um deputado estadual que foi muito importante, que é totalmente desconhecido em Bituruna, que é o deputado Hélio Viana, que era um deputado de Palmas, e ele abraçou essa causa de defender a criação de um novo município aqui nessa região. Deputado estadual, ele acabou propondo lá um projeto de lei para a criação de Bituruna e outros municípios do Paraná também. Vale recordar que, por exemplo, Cruz Machado tem o mesmo dia de instalação de Bituruna. E aí, em 1954, foi aprovado na Assembleia Legislativa a criação do município de Bituruna, separado de Palmas, com território e tal. E o governador da época, que era o Bento Munhoz da Rocha Neto, sancionou a lei de criação desse novo município.
Bento Munhoz da Rocha Neto, que é esta avenida Essa é a nossa avenida aqui. que passa aqui do lado da sua casa, aqui do seu apartamento, do seu estúdio, né? Então é em homenagem a esse governador que também pouca gente sabe, né? Que assinou, que sancionou a lei de criação do nosso município. Então, essa lei foi sancionada no dia 26 de novembro de 1954. Bituruna foi criada. Mas só foi feita a instalação de Bituruna no ano seguinte, em 1955. Aí foram convocadas as eleições municipais, né, onde foi eleito o primeiro prefeito de Bituruna, Farid Abraão, que era um empresário aqui de Bituruna, tinha uma empresa lá na Boa Esperança, uma serraria, né? Mas a família dele era de Rio Azul. Inclusive, ele e seus familiares estão enterrados em Rio Azul. Tem um mausoléu lá da família Abraão. Então ele foi eleito o primeiro prefeito, foi eleita a primeira Câmara de Vereadores também. Aí sim, no dia 14 de dezembro de 1955, foi feita a instalação do município. Foi empossado o nosso prefeito, não tinha vice na época, empossado o primeiro prefeito e a Câmara de Vereadores presidida pelo senhor Avelino Rovedo, né? Então, Bituruna, no dia 14 de dezembro de 1955, passa a existir como município independente, com prefeito, com vereadores, com toda a parte administrativa e política. Por isso que a gente diz que 14 de dezembro de 55 é a data de instalação política administrativa de Bituruna. E é essa data que nós festejamos todo ano, né? Dia 14 de dezembro. O que, na minha humilde opinião, quero aproveitar aqui o ensejo, que é um erro, na verdade. Porque eu entendo que a data que nós deveríamos comemorar em Bituruna é o dia 26 de novembro, porque é o dia que foi sancionada a lei que criou o nosso município. O dia 14 de dezembro de 55 é a data de instalação política administrativa. Mas é só observação de um professor de história. Então, a partir da instalação do município, é que Bituruna ficou independente e começou a andar com suas próprias pernas. E aí? Essencialmente isso, Fernando. E é claro, né? Vamos imaginar se um município recém-instalado, pequeno, longe de tudo, ainda hoje, né? Para qualquer lado que você vai, é no mínimo 85 quilômetros para encontrar vida social. Então, assim, foi muito difícil o começo, os primeiros anos para a Bituruna em termos administrativos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa primeira prefeitura era uma casinha de madeira que ficava ali na Avenida Dr. Oscar Gaia, mais ou menos onde fica o prédio da Dona Iracema, e hoje tem um consultório odontológico ali do lado também, mais ou menos naquela área. E a situação era tão difícil, Fernanda, que o prefeito, na época, o primeiro projeto de lei do nosso prefeito Farid Abraão, que ele enviou para a Câmara de Vereadores, isso ainda em 1955, antes do Natal, né, Bituruna foi instalado dia 14, e antes do Natal ele mandou um projeto-lei, que eu tenho lá guardado, pedindo autorização para a Câmara de Vereadores para fazer um financiamento para comprar um trator de esteiras. Porque a prefeitura não tinha nada. Então precisava de um trator para abrir estradas, enfim, dar assistência para os nossos agricultores. 90% da população vivia no interior, então a prefeitura tinha todo esse papel aí. Então os primeiros anos foi muito difícil. E tem uma outra coisa que a gente tem que considerar. A primeira eleição do Farid foi tranquila, ele ficou 4 anos. Aí veio a nossa segunda eleição municipal de 1959, que não foi uma eleição, foi uma guerra praticamente, né? Nossa, já no início? Foi uma eleição assim que dividiu Bituruna ao meio, né? Dizem que muitas pessoas acabaram indo embora nessa ocasião por conta da polarização política entre os dois principais candidatos, que foi o Hilário Clivati e o Roberto Bespalês, que tinha sido vereador no mandato anterior. Ele era farmacêutico aqui da cidade, um homem muito popular, muito bem quisto, e disputou com o Hilário Clivati. O Hilário Clivati acabou ganhando uma diferença muito pequena de votos, e aquilo dividiu a nossa sociedade. Então, muita gente acabou indo embora do município. Assim, há quem exagere, que diz que a metade de Bituruna foi embora. Não foi tanto, mas muita gente carregou caminhões e seguiram o Roberto Bespalês lá para o oeste do Paraná. Tanto é que tem muita gente de Bituruna que moram, né, os descendentes que moram até hoje na região lá, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, naquela região lá. E isso em grande parte em virtude dessa questão política. Então veja que Bituruna sempre, a coisa que sempre foi muito politizada, né? Então dividiu as pessoas, a sociedade ao meio, e quem perdeu
muitas pessoas preferiram ir embora. Isso é um marco, assim, as novas gerações, eu digo até da minha para frente, assim, a gente não tem uma recordação lá a respeito disso. Mas os nossos pais, nossos avós, se você conversar com eles, eles vão mencionar. Foi uma coisa assim que marcou a nossa história do Bituruna. Então, professor Gerson, como que você vê a evolução histórica, cultural do município de Bituruna daquela época até os dias de hoje, visto que já temos aí 68, 69 anos de município? Então, de município, digamos, independente em termos políticos administrativos. São 100 anos de história, se você considerar, né, a venda do primeiro lote. Olha, eu como bom biturunense, eu prefiro me orgulhar muito da história de Bituruna. É uma história de um povo que apostou numa terra desconhecida e prosperou. Claro, temos muitas dificuldades, muitos problemas. Bituruna, por ser um município de origem, de tradição madeireira, de madeira extrativa, nós acabamos perdendo um pouco, talvez, o nosso rumo do progresso. E essa é uma particularidade que acontece com muitos municípios que têm, assim, na sua economia, a tradição da madeira, do puro extrativismo. Você não cria uma sociedade, digamos, economicamente mais próspera. Quando a madeira acaba, começam a surgir os problemas, falta de oportunidade, falta de emprego. Ainda que Bituruna, nos anos 70, começou a encontrar o caminho nos reflorestamentos e tal, algumas empresas começaram a fazer isso. Mas assim, tem muita gente que fala, Bituruna tem 100 anos de história e estamos aí com 15 mil habitantes, tem hora que vai para 16, volta para 15, parece que a gente não cresce. Olha, eu tenho para dizer o seguinte, a gente vive num município que não é grande, mas nós temos hoje praticamente tudo que nós precisamos aqui. Se você comparar com 60, 70 anos atrás, que Bituruna não tinha absolutamente nada, vou contar uma história, mais uma historinha da minha família para representar o que eu estou dizendo. O meu avô, para ele extrair um dente uma vez, que ele estava com um probleminha num dente, ele teve que ir a cavalo de São José, indo pela estrada de chão até a União da Vitória, extrair o dente, voltar no mesmo dia, pousou em Porto Vitória, o dente infeccionou, quase morreu esvaído, teve que voltar à União da Vitória para fazer outra cirurgia, tudo a cavalo, sem nenhum tipo de assistência do governo, de prefeitura, de absolutamente nada. Então, se você pensar só nisso, né, hoje você tem, em todos os bairros tem um posto de saúde, temos um hospital razoável, vamos ter agora um hospital maior, né, escolas de boa qualidade, temos acesso a Guarapuava, asfaltado, a União da Vitória, temos empresas fortes em Bituruna. Então, se você fizer essa comparação, você vai ver que Bituruna, sim, prosperou muito. Talvez nós não conseguimos repetir o êxito de outras cidades maiores em virtude do nosso isolamento geográfico. Mas, assim, prosperamos e muito. Temos uma cultura que é admirada fora, né? Sim. Nos últimos anos, eu acho assim, que Bituruna fez um resgate muito bonito em termos de história. Ora mais, ora menos. Nós temos aí Camari, Tosete, tantos exemplos assim que fazem justiça com as nossas raízes históricas, né? Somos a capital do vinho hoje, uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa, né? Temos a festa do vinho que representa muito bem os nossos valores, as nossas tradições. Acredito que temos muito do que nos orgulharmos se observarmos o início da nossa história, as dificuldades que os nossos antepassados tiveram e onde chegamos nos dias de hoje, né? Olha só. Um baita monumento religioso, que eu sempre digo, né? Para quem é católico, Santa Bárbara é um baita de um monumento religioso que representa toda a fé do povo de Bituruna, né? E para quem não é católico, acredito que seja um grande símbolo de um outro grande potencial que nós temos aqui a ser desenvolvido, que é o turismo, né? Certo. Turismo que tanto se falou nas últimas décadas, aí eu acredito que agora a Bituruna está começando a encontrar o seu caminho, né? E temos potencial para isso também. Então acredito que temos um futuro muito promissor pela frente, observando a nossa história e tudo que passamos até agora. Então, professor, eu, moradora de Bituruna, não é por ser moradora daqui, mas eu também sinto um orgulho extremo de morar nessa cidade, do que acontece aqui. Eu me sinto muito bem aqui, a cidade é boa, tem qualidade de vida, a gente tem assistência em tudo que a gente precisa. Então, para mim, isso é o suficiente. Eu sempre falo para o Carlos que a gente teria a oportunidade de mudar de cidade, até por conta do nosso trabalho, mas que a gente gosta e quer paz, tranquilidade e viver bem. Então, aqui é o nosso lugar. Não tenha dúvida.
Então tá, professor, muito obrigada por contar todo esse resgate histórico do nosso município. Muitas e muitas coisas eu não sabia, eu não tinha conhecimento e foi muito interessante agora poder compartilhar todo esse conhecimento de Bituruna aí com o nosso povo. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Como eu disse anteriormente, isso é muito importante, né? Fazer esse resgate para que as novas gerações conheçam um pouco, né, de como que foi a história de Bituruna desde o seu início, né, toda a saga dos nossos colonizadores, as dificuldades que eles passaram, até para as pessoas aprender a dar valor ao que tem hoje, né? Porque hoje, eu sempre digo isso para os meus alunos, hoje vocês têm uma escola de qualidade, tem professores, vocês têm material fornecido pelo governo de livro, acesso à internet, tudo tem transporte de graça e muitas vezes vocês não sabem dar o valor. Há 60, 70 anos atrás, os nossos pais, os nossos avós tinham que caminhar 5, 10 quilômetros para poder frequentar uma escola primária de primeira a quarta série. E hoje, as novas gerações têm tudo e não sabem dar o devido valor. Então, eu sempre digo que nós não devemos sentir saudades do passado, mas nós devemos aprender com o passado para dar valor e entender o que nós temos nos dias de hoje. E a história de Bituruna nos ajuda e muito nesse sentido. Fico muito agradecida, professor. Eu que agradeço. À disposição. Obrigada.